Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último webinar de uma série de webinars que estamos a organizar e que são dedicados ao tema das redes de ensino profissional, vivências, desafios e colaboração. Estes webinars são organizados no âmbito do projeto Mais Pro, medir, articular e valorizar o ensino profissional em Portugal. É um projeto que é conduzido por uma equipa de professores e investigadores da Universidade de Aveiro e que tem como financiador a EduLog, Fundação Belmiro de Azevedo. A sessão de hoje terá a duração de sensivelmente 1 hora, tendo duas partes. Uma primeira parte em que vamos ter dois convidados que vão connosco discutir este tema e uma segunda parte em que procuraremos trazer para a discussão aquelas que forem as intervenções, as questões, os comentários que a audiência for fazendo nos canais em que estamos a transmitir em direto este webinar e que são os canais de Facebook e de YouTube da EduLog. Eu vou ter o privilégio de moderar este debate e nesse esforço vou ter a colaboração de duas colegas, também elas membros da equipa de projeto, que são a Isabel Souto, que vai estar a acompanhar o que se passa nas redes sociais, e a Cláudia Santos, que no final do webinar nos irá fazer um resumo daquilo que, entretanto, aqui formos discutindo. O tema do webinar de hoje são os estágios curriculares do ensino profissional e para nos ajudar a discutir este tema temos o privilégio de ter connosco duas ilustres personalidades da região que têm uma vasta experiência de organização e de orientação de estágios curriculares no ensino profissional e que são o Augusto Rezende, que é professor no agrupamento de escolas Serafim Leite de São João da Madeira, e também o Igor Silva, que é coordenador do Departamento de Tecnologias de Informação da PECOL em Águeda. A ambos eu gostaria de agradecer encarecidamente a simpatia por aceitarem este nosso convite e também a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco. E eu ia começar desde já com uma primeira ronda, para que tenham a oportunidade de fazer uma primeira abordagem geral a este tema dos estágios curriculares. E começava com o Augusto, e portanto, Augusto, dava-lhe a palavra. Boa tarde. Portanto, em relação aos estágios curriculares, formalmente designados de formação em contexto de trabalho, há aqui duas partes importantes. Portanto, antes de mais, o que é um estágio curricular ou o que é a formação em contexto de trabalho? Portanto, trata-se de uma inserção dos jovens no mundo profissional, ou seja, destina-se a assegurar a transição entre o mundo escolar e o mundo empresarial. Portanto, há logo aqui duas entidades, as escolas e as empresas. Claro, quanto melhor for executado o trabalho de casa de cada uma delas, obviamente o estágio vai correr bem. Depois, claro, para mim, a essência dos estágios de sucesso são as ligações de longo prazo, portanto, as relações que as escolas têm com as empresas, as pessoas que já se conhecem, os mecanismos de ligação, que são fundamentais, e ir fazendo uma gestão permanente da situação. Portanto, isto, nós estamos a falar de jovens de 18 anos, 17, 18, 19 anos, que a maioria deles nunca puseram os pés numa empresa, muito menos num setor produtivo, que é na área em que eu tenho experiência, e surgem situações que é preciso fazer ajustes, mas isso faz parte da vida, portanto, é o nosso trabalho, as coisas não correm sempre bem, normalmente correm bem, e ainda bem que há muitas empresas, cada vez há mais empresas a manifestarem um interesse em ter estagiários. Eu já cheguei ao ponto de ter empresas tipo a 40 km da nossa escola a pedirem estagiários e nós dizemos, nem para a localidade temos os que necessitamos, quanto mais para fora. Portanto, é uma coisa que nos tem corrido bem, claro, já são muitos anos e temos vindo a apoiar e a crescer. Agora reconheço também que no ensino profissional há uma série de cursos que não é fácil colocar alunos em estágio. O que está na moda para aí, os cursos de jardinagem,
e uma série de outros, que no fundo não há emprego para essa rapaziada, quando acabarem os cursos, não há para eles todos, e levanta questões. Agora, crítico é o bom trabalho de casa da empresa e o bom trabalho de casa da escola, e adequar o jovem à empresa, portanto não é... sei lá, eu estou-me a lembrar um dos cursos que eu costumo trabalhar, que é mecatrónica, que é o que antigamente era o eletromecânico. Sei lá, há miúdos que gostam mais de eletricidade, há miúdos que gostam mais de mecânica. E eu tenho uma dificuldade nos últimos anos que os miúdos vão todos mais para a parte elétrica, e quando nós temos a parte das empresas, solicitações muito mais da área mecânica. Que imagino que em Águeda, onde o professor Gonçalo está inserido, também seja o mesmo problema também, e que há uma grande procura dos miúdos de mecânica, e isso está associado porque os nossos miúdos hoje em dia não querem sujar as mãos, e é uma chatice, porque a mecânica é suja, mas qual é o problema? Enfim, portanto, eu acho que para já passava a palavra ao Igor. Muito obrigado, Augusto, por esta primeira visão e este foco na importância da continuidade do relacionamento entre as escolas e as empresas, e também a importância de ajustar as áreas dos estágios àqueles que possam ser também interesses dos estudantes. Eu passava também de imediato a palavra ao Igor, para ele poder também fazer uma primeira apreciação geral. Igor, faz favor. Antes de mais, agradecer o convite e frisar novamente a importância dos estágios. O Augusto já fez uma primeira introdução sobre o que é um estágio, mas, acima de tudo, não nos podemos esquecer que o estágio é a primeira experiência profissional e o primeiro contacto que os formandos vão ter com pessoas experientes na área onde estudam, onde vão poder fazer proveito dessas aprendizagens, é onde vão poder evoluir e consolidar o conhecimento técnico que estão a obter ao longo da sua formação. E, mais importante, é também o aperfeiçoamento, que é uma coisa que é um ponto que acho que se tem que trabalhar um bocadinho mais, que é no aperfeiçoamento, no ensinamento e no aperfeiçoamento das habilidades comportamentais. Cada vez as empresas dão mais valor, chamadas soft skills, em que estão inseridas o saber comunicar bem, a resiliência, o ser criativo, e acho que é nestes dois, e são estes dois intervenientes, quer a escola, quer a empresa, que devem fazer por evoluir estas componentes, e como comecei por dizer, é esta primeira experiência, é esta primeira imagem que vai ficar sempre na memória do formando, e o arranque profissional deve ser sempre o melhor possível. Depois, obviamente, isto em muitos casos, felizmente, traduz-se num passaporte de entrada no mercado de trabalho, e, na minha opinião, trabalhando bem o estágio, eu acho que o estágio deve ser o primeiro produto, o primeiro projeto no portfólio destes formandos enquanto profissionais. São projetos que, mesmo que no final do estágio não haja um emprego direto na entidade que os acolhe, deve servir para, numa futura entrevista, numa futura busca de emprego, sirva como um projeto que se deve orgulhar de apresentar, e um projeto que lhe abrirá portas. Falando do grupo PECOL em concreto, nós nos últimos 3 anos temos tido uma média de 25 estágios por ano, nas mais diversas áreas, desde a logística, a qualidade, o marketing, a informática, que me diz mais diretamente a respeito, e outras. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que tem sido realizado. Buscamos sempre ter projetos ambiciosos. Eu daria alguns exemplos na parte da informática. Desenvolvemos um quiosque digital que está presente nas nossas filiais e que serve para os clientes, quando visitam as nossas lojas, ter a hipótese de consultar logo o catálogo num dispositivo e toda a informação que necessitam.
o nosso software que serve de gestão, para fazer a gestão da nossa cantina e das marcações das refeições, por exemplo. E acho que no final temos tido projetos com aplicação, projetos que trazem a motivação e trazem um sucesso a ambas as partes, a todas as partes envolvidas, quer ao formando em primeiro lugar, quer à escola e à empresa. E não menos importante é o facto de, no final, empregarmos também muitos desses formandos. Eu daria o exemplo da equipa de informática, neste momento tem 10 elementos e 5 fizeram um percurso profissional. E 3 dos quais ainda seguiram para o ensino superior com o acompanhamento e com a ajuda da empresa. E é a minha introdução. Ficava por aqui. Muito obrigado, Igor. Ficou aí exemplos muito interessantes, e o exemplo da Epecol é, deste ponto de vista, muito interessante, mas focou aí também na importância deste trabalho conjunto entre enfim, a entidade que forma, em primeiro lugar, o estudante, portanto, a escola, e depois a empresa, que também ajuda a formar o estudante. Aliás, colocou a questão como sendo um trabalho conjunto entre a escola e a empresa, que me parece muito interessante. E a esse propósito, eu gostava de explorar um bocadinho mais esta questão de quais são as competências, ou as competências, enfim, que se espera que um estudante desenvolva especificamente em contexto de trabalho. E se existe alguma diferença de expectativa entre aquilo que é a expectativa do lado dos professores, do lado da escola, e a expectativa que existe do lado da empresa. E, portanto, como é que se faz esta combinação dos dois esforços no sentido de desenvolver as competências do estudante? Ou seja, isto é negociado previamente, é definido um plano. Como é que boas práticas é que podemos sinalizar deste ponto de vista? E para este efeito dava a palavra precisamente ao Augusto. Isto tem que ser um diálogo permanente entre as duas entidades, o que nem sempre é fácil. Do lado das escolas acontece, também normalmente são os professores mais experientes, que são os professores que estão a lecionar naquela escola há mais anos, que são os diretores de curso, no meu caso, e os diretores de curso é que estabelecem essa ponte. Mas tem que ser com uma ligação de vários anos, porque um ano corrige-se uma coisa, no outro ano corrige-se outra, e há que perceber uma coisa. Neste momento, muito mais importante do que as competências técnicas, as hard skills, são a questão das soft skills que o Igor falou, e muito bem. E as soft skills não se faz uma formação e se aprende. As soft skills levam anos a desenvolvê-las, e por isso é que elas são muito difíceis e de trabalhar. E infelizmente é uma coisa que as escolas trabalham pouco. Portanto, as escolas é muito PowerPoint, é muito papel e muita caneta ou lápis, e dessa forma o desenvolvimento das soft skills torna-se muito mais complexo. Eu, por acaso, dou aulas práticas, só dou aulas práticas, portanto tenho aí uma grande oportunidade para desenvolver essas competências. Portanto, é a história dos miúdos terem as coisas arrumadas, da limpeza, do asseio, nem falo da criatividade, porque, quer dizer, eles quando chegam a nós, eu não me posso preocupar com isso. Sei lá, eu ainda hoje digo com os miúdos a fazer um furo com uma coluna de furar. Coisas básicas, desde alinhar duas peças, só que isso, a criação do rigor, a noção da atenção, de não poder estar na conversa, ou seja, isso tem que se desenvolver muitas vezes, até o simples facto de obrigar os miúdos a pedirem licença quando entram numa sala. Que isto hoje em dia parece que eu sou um velho ou que sou antiquado porque os obrigo. Não, eu obrigo-os a pedir licença para entrar na sala, para tirarem o boné, porque numa sociedade, que é o que eu lhes digo, no mundo dos adultos, é assim que se trabalha. Portanto, vocês não vão chegar a uma empresa e vão entrar no gabinete lá do vosso diretor ou da pessoa que vos acolhe e entram por lá dentro como se isto fosse tudo nosso, porque estão habituados na escola a fazerem assim. Ou seja, as soft skills são muito mais difíceis de trabalhar do que as hard skills, e isso
torna-se complexo. Agora, quando nós temos interlocutores nas empresas, que já são os mesmos há anos, e que se vão falando, e que se vai apurando, e que nós entramos eu estou a falar no meu caso das fábricas, e que vou falando com os operadores que já me conhecem. Ainda aqui há dias me dizia um indivíduo, professor, isto cada vez está pior. E eu disse, não, está pior porque este ano a vossa empresa não vai admitir ninguém. E eu então só enviei para aqui maus alunos este ano. E é esta ligação que é muito importante. Portanto, eu, na sequência daquilo que eu disse, eu costumo, antes dos estágios, no último ano, eu costumo fazer um telefonema às pessoas com quem tenho melhor relacionamento e perguntar: vocês este ano estão com ideias de admitir alguém ou não? E se eles me dizem que não, obviamente vou mandar para ali um aluno mais fraco. E vou pegar nos melhores e enviá-los para as empresas que têm vagas. Portanto, há aqui também um aproximar de vontades e um aproximar de necessidades, que também é importante, que isto está muito para lá do estágio, mas eu tenho essa preocupação, dá uma grande satisfação ir a uma série de empresas e ver lá a minha rapaziada a trabalhar e que já lá estão há alguns anos e gosto disso, portanto, mas isto só se consegue com um trabalho de anos, e quando as pessoas se conhecem bem e se tratam por tu já há muitos anos e há uma relação informal. Muito bem, Augusto, obrigado. Pedia também ao Igor que abordasse esta questão enfim, eu imagino que esta inserção nas empresas é também um contributo muito relevante do ponto de vista do desenvolvimento do soft skill dos alunos. E, portanto, haverá talvez uma diferença à entrada para o estágio e à saída do estágio. Gostava também de ouvir o Igor sobre isso. Sim, é verdade, Gonçalo. Mas, em primeiro lugar, espera-se sempre que haja uma consolidação dos conhecimentos adquiridos na escola, que haja alguma evolução ao nível técnico ou acompanhamento de profissionais mais experientes na área, mas também que se evolua, e é isso que tentamos sempre fazer, estas habilidades comportamentais. Há alunos que têm mais dificuldade de comunicação que outros, há alunos que têm mais resiliência que outros, e é isso também que tentamos, essa mensagem que também tentamos passar, porque hoje em dia, mais que às vezes chegar a uma empresa e ser um grande técnico, não é? Porque é um formando, é um recém-formado, né? A concluir o seu curso, deve, em primeiro lugar, passar uma imagem de boa postura, de boa comunicação, de boa resiliência, de uma integração que agrada a empresa, e isto cada vez mais é um fator diferenciador quando tiver que ingressar no mundo profissional. Depois, em relação às expectativas, há uma coisa há um consenso que nós tentamos sempre assegurar, que é todas as partes estejam de acordo na expectativa. Ou seja, quando definimos o projeto de estágio ou o objeto de estágio, este objeto tem que ser claro e tem que, em ambas as partes, em princípio, primeiro o formando, a escola e a empresa estarem de acordo com os trabalhos a desenvolver. Não gostamos de ir lá ao baú buscar projetos pré-feitos, ou a escola sugerir-nos às vezes alguns projetos porque não temos muito para sugerir, então vai-se ali buscar qualquer coisa. Não gostamos disso, mas gostamos também que em primeiro lugar haja um acordo e haja um consenso, porque isso é fundamental, né, a nível de motivação e é meio caminho andado para haver sucesso, de começarmos por estabelecer metas e as expectativas serem claras à partida. É basicamente o que tentamos fazer. Muito bem, Igor. Acho que é muito importante também essa visão e esse comprometimento das empresas com os objetivos da formação em contexto de trabalho, dos estágios curriculares, como temos chamado aqui no nosso webinar. Bom, o Augusto já há pouco se referiu aqui à forma como selecionava as empresas e enfim, atribuía os alunos às empresas, mas eu queria explorar um bocadinho mais essa componente.
E perceber, sim, é verdade que como o Augusto nos disse, é importante este contacto de conhecimento próximo entre os interlocutores das empresas e das escolas, mas imagino que por vezes também há necessidade de encontrar novos estágios ou até naqueles cursos em que há menos oferta de estágios por parte das empresas. E, portanto, eu também gostava um bocadinho de explorar esta questão de como é que são selecionadas estas entidades que acolhem os estágios. E, portanto, numa perspectiva de perceber, do lado da escola, que características é que se procuram, em termos gerais, de uma empresa, quando se está à procura de novas empresas. E, portanto, talvez o Augusto, nesta perspectiva da escola, nos consiga ajudar. Bom, eu se calhar não sou o melhor exemplo, porque estou numa escola em São João da Madeira, que é uma cidade fortemente industrial. E aqui à volta, portanto, São João da Madeira, Feira, Valdecâmara, Oliveira das Meias, há indústrias fortíssimas. No nosso caso, da nossa escola, que trabalhamos muito com os fabricantes de máquinas, portanto, aqui em São João há bastantes fabricantes de máquinas e aqui à volta, portanto, desde fabrico mecânico, desde fabrico elétrico, automação, portanto, há aqui empresas, por exemplo, no top 10 mundial do setor em questão. Ou seja, nós não precisamos fazer nada de especial para ter estágios nestas áreas industriais. Aliás, isto cai lá tanta gente a pedir estágios que nós não temos para os pedidos. Ou seja, torna-se difícil. Claro que nós, como é óbvio, vão-se apostando de vez em quando em empresas novas que nos vão solicitando. Há empresas com quem nós nunca trabalhamos que também gostamos de experimentar e ver como é que é, e ver como é que corre. Portanto, isto é limitar-nos a estar atentos aos players do nosso setor, portanto, que é o setor eletromecânico, setor elétrico, setor mecânico, que nós trabalhamos na minha escola. E pronto, não precisamos de grandes pesquisas, e eu reconheço que há terras em que isto não é assim. Há uma associação de professores de eletricidade e de eletrónica, de que eu sou sócio, e de vez em quando encontramos aí uns concursos também, uns eventos de vez em quando. Por exemplo, colegas de algumas escolas que, sei lá, estão a formar alunos de automação e enviam-nos para empresas que fazem reparação de eletrodomésticos. Ou seja, há aqui um perder, há aqui um desperdício de oportunidades, porque o que é que um aluno que andou em automação, e eu até sei que depois o que é que vai fazer? Vai pequenas reparações, ou aprender pequenas reparações. Eu acho que isto é uma desilusão do curso para esses alunos. Portanto, isto tem muito a ver com, portanto, a oferta, a questão da oferta ser adequada às necessidades do mercado. Mas isto é onde há mercado para empregar os formandos que acabam os cursos. E onde não há? Aí é que é o problema. Portanto, isto nestas terras aqui, eu não duvido nada que em Águeda as coisas funcionem como aqui em São João da Madeira ou em Aveiro, porque há um tecido empresarial forte e dinâmico. Agora, se entrarmos um bocadinho para o interior, isto não tem nada a ver. Ou seja, realmente esses miúdos não têm as oportunidades que os nossos têm. E pronto, o que é que nós vamos fazer? Eu aí não posso fazer nada, não sou eu que vou implantar indústrias e pronto, eu limito-me a trabalhar localmente e a aproveitar as oportunidades que temos e ir explorando. E aparecem sempre, porque depois o passa-palavra e as solicitações, sei lá, daqui a dias me veio uma pessoa, chegou-me às mãos um pedido de estágio para uma empresa que fabrica colchões de moldes, que por acaso é a maior empresa portuguesa, segundo eles dizem. Porque precisam de um miúdo de automação, ou seja, aquilo já está a um nível em que eles já querem pessoas que saibam daquilo para trabalharem com as máquinas. Ou seja, já estamos a falar, hoje já é recorrente na indústria haverem máquinas com PCs, um PC como interface para a máquina, portanto já não é o indivíduo de 50 anos que vai trabalhar com uma máquina dessas, portanto também muitas vezes surgem estas questões
de quererem miúdos com formações e com formação nas áreas técnicas, nomeadamente, que apesar de não irem trabalhar na área em que se formaram, mas precisam daquele conhecimento. E há necessidade. Estou-me a lembrar de um caso em que nos pediram e acabei por descobrir que até conhecia a pessoa já há uns anos, uma daquelas pessoas que nós não nos encontramos muitas vezes, e entretanto não tive nenhum miúdo. Era uma fábrica de margarinas e compraram uma máquina toda sofisticada e queriam um miúdo dos nossos que soubesse umas coisas para operar a máquina, e foram para lá 2 ou 3 e foram-se todos embora. Isto também, ou seja, é limitar-nos a olhar e ir vendo. Não podemos ficar estanques, a escola não se pode fechar, as empresas também não se podem fechar, temos que fazer experiências, ver o que é que corre bem, ver o que é que corre mal e ir corrigindo nesse relacionamento. Obviamente que eu também sei e que temos empresas que também oferecem maus estágios e que usam os estagiários como mão de obra barata. E eu tenho grandes empresas que fazem isso. E tenho a consciência disso. Mas agora, e aqueles miúdos que não querem fazer nada? Para onde é que eu os vou enviar? Ou seja, para onde é que eu envio os maus alunos? Para uma boa empresa? Claro que também há estas empresas que disponibilizam maus estágios, em que usam os miúdos essencialmente como mão de obra barata, mas não há nada a fazer, porque os maus alunos, e maus alunos não quer dizer que não saibam a matéria, que quer dizer essencialmente na atitude, e voltamos outra vez às soft skills. E as soft skills sempre no meio disto tudo. Sempre. E sempre difíceis de evoluir. Mas é ir observando e é ir melhorando. É por aproximações sucessivas, ir eliminando aquilo que corre mal e as pessoas têm que falar, obviamente. É a comunicação aqui que é crítica. Muito bem, portanto, há aqui um conjunto de fatores que tem desde logo a ver com a natureza da empresa, com o setor de atividade, com a qualidade dos estágios que proporciona. Que percebemos também que há que haver algum ajustamento do perfil do estudante ao perfil da empresa. Mas eu agora queria dar também a palavra ao Igor e perguntar-lhe precisamente se isto também acontece no lado da empresa, ou seja, se a empresa, uma empresa como, enfim, um grupo como o Grupo Pecol, imagino que tem muitas solicitações de escolas para colocar os estagiários e, portanto, perceber também que se fazem uma seleção das entidades com quem trabalham ou se fazem uma seleção dos estudantes e o que é que procuram nessas entidades, nesses estudantes que eventualmente utilizem para, enfim, fazer as vossas escolhas. Bem, o nosso principal critério de seleção não é na instituição de ensino, porque temos parcerias com muitas da região, nem é no aluno, é nas necessidades da empresa. Ou seja, nós damos primazia a estágios em que, em princípio, haja a oportunidade de converter esse estágio no final em emprego. E muitas vezes temos, só em situações excepcionais, que também acontecem todos os anos, é que aceitamos estágios que depois podemos estar saturados nesses departamentos. Fazemos todos os anos, até porque achamos que temos esse dever, quanto mais não seja de partilhar a nossa experiência, de permitir que o formando faça um projeto na empresa. Simplesmente nós tentamos não avançar com alguns estágios se o departamento, mesmo a nível de disponibilidade e da alocação no final, que não seja de todo possível. Depois, em relação aos formandos, como tinha dito, não fazemos qualquer tipo de seleção, achamos que todos merecem oportunidade. Já tivemos formandos que começaram com o pé esquerdo e acabaram com o direito, e outros
foi ao contrário, e aprendemos que não devemos fazer isso à partida. Depois, o que tentamos sempre também é a definição de estágios com ambição, que sejam motivadores e que tenham também utilidade para a empresa. Porque a empresa, muitas vezes, mesmo percebendo que possa não haver no final essa tal conversão em emprego, quer garantir, ou pelo menos tenta garantir, primeiro que haja um estágio de qualidade para o aluno e que depois a empresa também usufrua de alguma forma com esse estágio. E quando eu digo usufruir, é que o objeto desse estágio possa ter uma aplicabilidade e possa não ser trabalho em vão. E indo só ao encontro do que o Augusto referia, eu acho que deve haver sempre este trabalho contínuo, principalmente no ensino profissional, de ir ouvindo as empresas, ir ouvindo as associações empresariais e percebendo qual é, e isto varia muito de região para região, quais são as necessidades do tecido empresarial de cada região. Eu sei que não é fácil, por assim dizer, ligar e desligar cursos, não é? Mas tem que haver uma adaptação contínua, porque no final, quando vamos medir também o sucesso destes cursos, é perceber a empregabilidade dos mesmos. E se estamos continuamente a formar pessoas para o desemprego, que felizmente não é que tem acontecido na maioria das áreas do ensino profissional, garantimos sempre que haja um maior sucesso nesta componente de formação. Muito obrigado, Igor. Eu acho que está na altura de nós também vamos ver o que é que se está a passar nas redes sociais e vermos se há temas que possamos aqui introduzir no debate. Gostamos sempre de promover esta participação em direto daqueles que nos privilegiam com a sua assistência. E, portanto, eu ia dar a palavra à Isabel para ela nos poder explicar o que é que se está a passar, entretanto, nas redes sociais. Isabel. Muito boa tarde a todos. Agradecemos a quem nos acompanha através do YouTube e do Facebook. Agradecemos também que continuem a comentar e a lançar propostas de questões aos nossos estimados jogadores convidados, Igor Silva e Augusto Rezende. As reações têm sido bastante positivas, sempre no sentido de apreciação positiva a este momento, a esta iniciativa e a grande importância deste debate, uma vez que temos comentários que referem que os estágios correspondem para muitos a um primeiro contacto com o mercado de trabalho e, portanto, é de veras importante debater esta temática, bem como é também importante quebrar barreiras, tanto geográficas como com o próprio tecido empresarial, portanto, apreciações bastante positivas. Temos também uma questão da Sofia Ribas, que me parece bastante enquadrada naquilo que tem vindo a apresentar, nomeadamente que gostava de que os oradores comentassem como é que, e relacionassem em relação à duração dos estágios. Se esta está adequada, em primeiro lugar, para o cumprimento dos objetivos em termos de formação e, em segundo lugar, também face às expectativas da empresa. E, portanto, passo a palavra para comentarem esta questão desta participação. Muito obrigado, Isabel. É bom saber que há uma dinâmica do outro lado que se está a gerar também com esta nossa discussão deste lado de cá. E para esta primeira questão, que se relacionava com a duração dos estágios, se é adequada, se poderia eventualmente ser melhor adequada, eu, seguindo a ordem que estamos a levar aqui, dava a palavra ao Augusto. A duração é assim, a legislação permite que os alunos tenham estágio no 10º ano, em qualquer um dos anos. Portanto, na minha escola, até há uns 4 ou 5 anos, nós os alunos só iam estagiar no 12º ano. Entretanto, repartimos os estágios pelo 12º e pelo 11º. Inclusivamente, existem escolas
em que nas mesmas áreas, mas já estas áreas mais industriais em que eu estou inserido, que já enviam os alunos para as empresas no 10º ano. Curiosamente, como em muita coisa na vida, eu acho que no meio é que está a virtude, que é nós enviarmos os alunos num curto prazo no 11º ano, no fundo é aquele primeiro choque, é aquele primeiro embate, no fundo eles só o objetivo é que eles vão para ali, que aprendam o máximo possível e que pensem muito, porque depois vão ter um ano para pensar naquilo. E quando vão a segunda vez, no 12º ano, quando vão para a empresa, já vão com uma atitude diferente. Já sabem o que é a empresa, já sabem o que não é. Há estágios que correm bem no 11º ano, há estágios que correm mal, portanto, aí fazem-se ajustes. Agora, enviar alunos para estágio no 10º ano acho que é mau. O aluno no 10º ano ainda não faz a mínima ideia do que é o curso. É como nós na universidade, era como, sei lá, agora com as licenciaturas com os 3 anos. Enviar os alunos no primeiro ano para uma empresa, para quê? Apanhar bonés, só se for, é cedo demais. E a nós é igual. Agora, no segundo ano, um primeiro contacto já acho muito interessante. Pois, claro, o estágio do último ano tem mais duração e tem outra exigência, como é lógico. Sobre a duração, eu acho que não está mal. A única coisa que eu discordo nisto tudo é que os alunos nos cursos profissionais continuam a ter aulas teóricas demais e aulas práticas de menos. Portanto, eu reduzia a carga das aulas mais teóricas, reduzia e muito, e aumentava muito a carga das aulas práticas, mas isso pronto, pode ser, eu acho piada que o Gonçalo está a rir-se, porque sabe que eu gosto de coisas práticas e gosto de mexer e de fazer e de construir, é isso que me motiva. Mas acho que o nosso ensino continua a ser muito de papel e caneta e não é assim que vamos longe. Face àquilo que temos, acho que a duração do estágio é adequada e, no fundo, as empresas é assim, se realmente o formando as satisfaz, ele acaba por ser contratado logo. Porque com a duração que os estágios têm, dá perfeitamente para a empresa a analisar o estagiário e perceber se é uma boa admissão. Portanto, há aqui uma questão muito importante, que é a questão do recrutamento e as empresas usarem o estágio como recrutamento. E ainda bem, é um sinal de que as escolas realmente estão a formar as pessoas como deve ser e as empresas estão a dar atenção às escolas, o que é ótimo, e estão a entender-se. E como devem saber, e como toda a gente que nos está a ouvir sabe, um recrutamento numa empresa é um processo complexo e complicado e que sai caro. E esta forma de recrutar é uma forma excelente para todos, tanto para a escola, porque vê realizada o final, o objetivo do curso é que os alunos que queiram ir trabalhar vão trabalhar. Neste momento há cada vez mais alunos a seguirem para TESPs e mesmo para os politécnicos, mas os alunos que querem trabalhar, temos que lhe dar oportunidades e que estabelecer canais e parcerias com as empresas e temos de trabalhar isso. E acho que, voltando à questão da duração, acho que é adequado. Igor. Muito bem, vamos também ouvir a opinião do Igor a este respeito. Igor, eu tenho a sensação de que as empresas não lidam tão bem com estágios de mais curta duração. Também um pouco da minha experiência, porque imagino que isso é menos compatível com as necessidades e com a forma de organização de uma empresa, mas o melhor será ouvirmos a sua opinião sobre este assunto. Sim, é verdade. É uma questão com que nos debatemos há muito tempo, que é tentar, em tão pouco tempo, concretizar algo. Não é? É verdade que a duração dos estágios servem, como Augusto dizia aí bem, para percebermos um bocadinho já da maneira de estar, da dedicação do próprio formando, mas penalizam as empresas que querem ter sempre projetos de estágio um bocadinho mais alicerçados, mais complexos.
E é essa luta e esse equilíbrio que temos que tentar sempre fazer, porque achamos que muitas vezes quase que nos sentimos obrigados a partir esse trabalho, e agora temos feito um pouco isso, que é tentar começar o projeto e tentar garantir esse aluno que tudo corra bem. Felizmente tem corrido. Nos anos seguintes, que possa voltar à empresa e continuar, ou seja, um processo de continuidade desse mesmo estágio. Eu dava o exemplo que dei de alguns projetos na área informática que foram feitos ao longo de 2, 3 anos da duração do curso, e que esse formando teve a hipótese de o fazer dessa forma. Para resumir, para percebermos muitas vezes se a postura do formando, a sua dedicação, porque depois há muito trabalho também de casa feito, e muitas vezes percebe-se a dedicação também do formando, que é mesmo não tendo o tempo suficiente na empresa, tenta sempre fazê-lo de alguma forma, na escola, com acompanhamento, em casa, para no final conseguirmos já ter alguma coisa. Quando são efetivamente projetos que possam ter outra complexidade, torna-se curto. E então, basicamente, o que nós tentamos sempre é que as empresas, que as escolas nos tentem dar mais tempo. Eu sei que a dificuldade é sempre muita, mas pronto, tentamos garantir este equilíbrio, e se pudéssemos ter um pouco mais, ótimo. Não tendo, temos que nos adequar. Não é? Muito obrigado, Igor. Bom, esta questão é uma questão pertinente, porque há aqui, obviamente, compatibilizar as diferentes visões e diferentes necessidades, enfim, e lidar com até o enquadramento legal, que muitas vezes, até do ponto de vista das escolas, enfim, dificulta que se possam encontrar soluções diferentes, não é? Como aliás ambos referiram que se poderia fazer. Mas eu gostava de pegar aqui numa outra questão que também veio dos comentários das redes sociais, e que tinha a ver com estas barreiras geográficas, e que aliás o Augusto já se tinha referido quando, enfim, se calhar de forma indireta, quando disse que, bom, se calhar em São João da Madeira e em Águeda não há um problema, porque há muitas empresas, mas há um problema eventualmente os locais onde essas empresas não existem em tão grande quantidade, e portanto onde será mais difícil conseguir estágios. E portanto eu também gostava de vos ouvir, e deixem-me dizer-vos que o tempo voa, e portanto esta vai ser provavelmente a última ronda, porque não teremos tempo para mais, sobre que constrangimentos é que, na vossa opinião, existem, incluindo este constrangimento que já identificámos das barreiras geográficas, e o que é que eventualmente poderia ser feito para vencer esses constrangimentos. Enfim, se é uma questão de financiamento, se é uma questão de articulação, se há outro tipo de condições que sejam necessárias para que, eventualmente, os estudantes possam ir para mais longe, ou outros constrangimentos que identifiquem. Augusto? Bom, voltando a este assunto, a questão que o Igor falou, de quererem acabar de desenvolver os projetos e não terem tempo. Eu, desde sempre, fui diretor de curso, desde há uma meia dúzia de anos que sou diretor de curso, sou de curso de mecatrónica. E tínhamos um problema grave, que era a taxa de conclusão do curso. Porquê? No final, eles têm que desenvolver a prova de aptidão profissional, que é um projeto integrador das aprendizagens de todo o curso, e têm o estágio. E nós costumávamos enviar os alunos para estágio, e as empresas ofereciam-lhes emprego, e eles já não vinham acabar a prova de aptidão profissional, e para todos os efeitos não terminavam o curso. E isso nós tínhamos taxas
de sucesso dos cursos muito baixas. A legislação, o que diz é que a prova de aptidão profissional deve ser desenvolvida ao longo do 12º ano e inclusivamente nas empresas. Só que os senhores que fazem a legislação acham que as pessoas das empresas vão parar e vão dizer, nós agora vamos deixar os nossos assuntos e vamos fazer o projetinho da escolinha, vamos comprar material para o projetinho da escolinha, porque, valha-nos Deus que os nossos meninos é que são as pessoas importantes da empresa. Portanto, isto está completamente desfasado. Como é que nós resolvemos o assunto? Começamos a quase que a obrigar os alunos a acabarem a prova de aptidão profissional antes de ir para o estágio. E eles, quando vão para o estágio, já têm a escola toda arrumada, não têm que voltar à escola. Voltam para fazer a apresentação dos projetos da prova de aptidão profissional, que ela tem que ser apresentada depois do estágio. E a partir daí, as taxas de sucesso aumentaram imenso. Portanto, há estas pequenas coisas que nos fazem pequenos ajustes, que quem faz a legislação não domina estes processos. Portanto, e eram uma chatice as nossas taxas de aprovação, e agora temos umas taxas de aprovação impecáveis, e os alunos todos a acabar direitinhos. Era bom que os projetos fossem desenvolvidos nas empresas, mas, por exemplo, e um mau aluno que vai para a empresa que o usa como mão de obra barata, que projeto é que nós íamos desenvolver com ele lá? São condicionantes muito grandes. Agora, o nosso objetivo é, eles, quando acabam o estágio, precisam de vir à escola 2 dias, 3 dias, fazer lá umas arrumações e mais não sei quanto, e se quiserem a empresa já os pode contratar. Nós temos miúdos que já ficam a trabalhar no verão, porque as empresas normalmente no verão têm falta de funcionários por causa das férias, e acabam por os contratar. E, portanto, nós, mais uma vez, é ir ajustando, é ir detectando os problemas e ir criando soluções e ir ajustando. Claro que isto não corre tudo bem, quem me ouvir a falar até parece que nós somos um sucesso. Também, claro que temos insucessos. Mas a questão é, como em tudo na vida, quem não tenta não consegue resultados. Portanto, e a prova é que a este nível temos conseguido resultados muito interessantes nos últimos 3 anos. Muito interessantes. Obrigado, Augusto. Mais às vezes é importante termos estas visões da realidade, não é? Percebemos as dificuldades que existem na prática, para que, enfim, se possam encontrar as formas de ajustar aos problemas que depois se colocam nessa mesma prática. Para a mesma questão, eu dava agora a oportunidade ao Igor também de falar. Bem, o Augusto já disse um bocadinho o tudo, não é? Bem, o principal constrangimento tendo em conta também estes prazos apertados, é efetivamente também uma questão de tempo e disponibilidade. Ou seja, nós não podemos agora que se vai fazer um projeto num determinado tempo, que é sempre curto, dedicar-nos todo o tempo àquele projeto. E se há alunos, se há formandos que conseguem fazer essa gestão em conjunto com a escola e mesmo quando estão na empresa, há outros que, se não tiverem um acompanhamento regular e constante e o que é que fez e que evolução teve e sempre algum controle, acontece um bocadinho o que o Augusto dizia, chega ao fim e não tem um relatório, não tem um projeto, pronto, e isto também, lá está, é a postura do formando, também conta muito para este sucesso. Depois, eu sei que no caso da PECOL, felizmente não temos esse problema, mas sei de muitas empresas que têm alguma dificuldade em fornecer todo o equipamento ou todos os meios para o formando realizar um estágio
com condições e que no final que tenham um produto com melhor qualidade. No nosso caso, felizmente não temos tido esse problema. Eu, quando digo isto, por exemplo, na área da informática, aquele formando ter ali um posto de trabalho sempre disponível, instalado, com as ferramentas que vai precisar, e leva-nos aqui também algum trabalho de casa, porque vem um formando hoje, amanhã vem outro, e às vezes é preciso aqui alguma articulação e algum trabalho mesmo dos colegas internos de cada departamento, e isto nem sempre é possível fazê-lo da melhor forma. Tirando estes aspectos, eu penso que com mais ou com menos dificuldade se vão ultrapassando as dificuldades e o que é certo é que os estágios ao longo destes anos, eu também tenho o prazer de fazer a avaliação, de participar em júris de PAPs, e tem melhorado. Os projetos têm trazido mais complexidade, mais, podemos chamar, fora da caixa, né? Os próprios formandos a atirarem-se um bocadinho a coisas que não dominam à partida e que depois têm resultados brilhantes. E isso é bom, significa que a evolução está a acontecer, que as empresas também acreditam cada vez mais se há alguns anos havia alguma desconfiança em relação ao ensino profissional, neste momento acho que veem o ensino profissional como um aliado e que lhes tem trazido profissionais que têm demonstrado que têm qualidade e que merecem a oportunidade. Obrigado, Igor. Tenho a certeza que essa visão com que terminou é uma visão que é certamente muito do agrado de todas as partes, incluindo das escolas, e portanto é uma nota muito positiva. E se calhar eu vou aproveitar precisamente esta nota positiva e estas notas positivas que ambos deram nas últimas intervenções, porque realmente o tempo voa e nós já estamos um bocadinho atrasados em relação ao tempo inicial e, portanto, vamos ter que ir para a fase final do nosso webinar. E, portanto, eu ia dar de imediato a palavra à Cláudia Santos para que ela nos possa fazer um breve resumo daquilo que se passou aqui, daquilo que discutimos, com algumas notas mais polémicas, outras mais otimistas, outras mais pessimistas, mas a Cláudia vai certamente resumir-nos aqui este conjunto de ideias. Cláudia. Muito bem, obrigada. Obrigada, Gonçalo, obrigada, Isabel, obrigada aos nossos convidados. Vamos tentar então resumir as principais ideias que foram debatidas neste terceiro webinar dedicado aos estágios curriculares do ensino profissional. Bom, um dos primeiros temas que foi colocado é o que é um estágio, não é? O estágio é o primeiro contacto do formando, que vai ficar sempre na sua memória, como um dos convidados disse, e onde ele vai poder evoluir e consolidar o conhecimento técnico que aprendeu no seu curso. É uma formação em contexto de trabalho, é uma inserção do jovem no mundo profissional, em que as duas entidades principais, a escola e a empresa, têm um papel fundamental a desempenhar para que esse estágio seja realmente um sucesso e leve o estudante a sentir-se completo na sua formação. São ligações de longo prazo, são mecanismos que têm muita importância neste acompanhamento e há que fazer ajustes em termos de área, em termos de perfil do estudante, e notamos, pela participação do nosso convidado, que há um grande interesse das empresas em relação aos estagiários. Há uma certa dificuldade em colocação em certos cursos, já vimos isso também, mas também tem que haver uma adequação do jovem à própria empresa onde ele vai estagiar. Por vezes as solicitações não correspondem ao perfil do estudante, como diria um dos nossos convidados, não querem sujar as mãos, muitos alunos, não é? Têm essa dificuldade, e é precisamente tal como muito importante, tanto do lado da escola como do lado das empresas, saber comunicar, ser resiliente, ser criativo, e deve haver também uma componente muito grande de acompanhamento dessa evolução em conjunto, e isso não é algo que se passe de um dia para o outro, leva anos a desenvolver e a trabalhar,
e as escolas, segundo o nosso convidado Augusto Rezende, ainda trabalham muito pouco esta parte, há necessidade delas alterarem metodologias, terem aulas mais práticas, diminuírem um pouco a carga teórica e pôr mãos à obra. Passa, obviamente, também por comportamentos da parte do próprio formando. Deve ser organizado, gerir o seu tempo, ser limpo, ser rigoroso, ter princípios de educação que também reflitam a sua vontade em se ingrar no mundo profissional. As boas práticas realmente são muito necessárias neste âmbito. E a escola e a empresa devem assumir esse exemplo. Num diálogo permanente, não é isento de dificuldades, mas essa correção das competências a longo prazo certamente terá muitos benefícios para ambas as partes. Falamos também que diferenças existem entre a entrada e a saída do estágio. Portanto, há uma procura de consolidar conhecimentos, uma procura de evolução a nível técnico, mas também ao nível pessoal. O perfil do estudante naturalmente é variável, mas mais do que ser um técnico, ele deve passar uma boa imagem, uma boa postura, uma boa integração. Isso será certamente um fator diferenciador do próprio formando. Relativamente ao comprometimento das empresas, há expectativas e metas no projeto de estágio logo de início e conforme o nosso convidado referiu, tem que haver uma clareza do objeto do estágio logo à partida e o formando deve saber com o que é que vai contar, tanto da parte da empresa como da parte da escola. Por isso, temos que encontrar um plano adaptado àquele estudante, para que ele fique motivado e seja uma garantia de sucesso. Um dos outros tópicos que foram mencionados neste webinar foi como são selecionadas as empresas. Há aqui vários fatores, por exemplo, depende da região. Felizmente, há regiões que têm imensa procura, imenso tecido empresarial, portanto, esse tecido empresarial é extremamente importante e essa articulação com a oferta dos estágios é também relevante. Há depois um ajustamento, conforme foi dito, de acordo com as solicitações das empresas. Há também uma partilha entre os vários intervenientes na sociedade daquilo que a escola tem e daquilo que a empresa procura. Portanto, a adequação da oferta às necessidades do mercado vai-se fazendo por aproximação e por ajustamento. Há também, da parte das escolas, uma tentativa de contatar previamente o tecido empresarial para aproximar as vontades e as necessidades de cada região. E o contacto da escola com o estudante, portanto, vai muito além do que aquele tempo de estudo. A escola procura acompanhá-lo também junto da empresa. Em termos de constrangimentos, foi um dos outros tópicos que foi falado. Para além das barreiras geográficas, que certamente existem e que podem dificultar, há também a questão da legislação e como ultrapassar a questão de taxa de sucesso, que foi aqui focada, e a da não finalização do curso, a questão da prova de aptidão ser feita antes e depois sim o estagiário ir para a empresa e ter o seu percurso já totalmente definido. Falou-se também que, por vezes, há dificuldade da parte da empresa em dedicar tempo ao formando, por isso há uma necessidade de um maior acompanhamento para que se cumpram todas as formalidades do projeto, mas também o formando tem que assumir uma postura correta. Por outro lado, nem todas as empresas têm os meios disponíveis e as condições disponíveis para que o estágio seja o melhor possível, por isso há que haver aqui uma articulação e um trabalho interno da parte da empresa para que não falhe esse acompanhamento ao formando. Também se falou, por vezes, nas dificuldades em colocar alunos com um aproveitamento que não seja tão superior e o papel crítico da comunicação nestas necessidades. Guiar a seleção do estagiário, como é que vão as empresas guiar essa seleção? Sim, a empresa, neste caso a PECOL aqui representada, tenta sempre converter o estágio em algo de colaboração futura, não é? Para que essa oportunidade dos formandos e o percurso que eles tenham dentro da empresa seja um fator motivador e também útil para a própria empresa, uma relação win-win entre as duas partes. A empresa também deve usufruir do estágio e um estágio com aplicabilidade. Por isso, e tendo em conta as últimas notas da comunicação ou das redes sociais, a duração do estágio é importante para que o aluno possa conseguir concretizar os objetivos a que se comprometeu com a empresa. E há também
compatibilizar de necessidades. Falou-se aqui de, por vezes, haver dificuldade em os alunos perceberem muito bem o que é um estágio ao nível do 10º ano, enquanto ao nível do 12º os alunos já têm uma perspectiva muito mais alargada do curso e podem comportar-se de forma muito mais sintonizada com aquilo que as empresas precisam. Gostaria só de finalizar com o tema, com uma nota positiva, e acho que é muito importante fazermos isto nestes debates. O estágio realmente é um passaporte, não é? É o primeiro projeto de um portfólio de estudante enquanto futuro profissional, e mesmo que não fique com esse emprego, será algo que vai permanecer sempre nas suas memórias. Devemos fazer com que os projetos em que eles se envolvam sejam algo de que se orgulhem e que a empresa também se orgulhe da sua prestação. E no fundo o ensino profissional é, na realidade, e cada vez mais, visto como um aliado, e é isso mesmo, é essa imagem que nós queremos passar hoje. Gonçalo, a palavra é sua. Muito obrigado, Cláudia, por esta sempre pertinente súmula, e pertinente e eu diria muito atenta súmula daquilo que se passa nestes nossos webinars, e que acho que é também ela muito útil. Bom, este foi o último webinar desta série de webinars que realizamos, e por isso eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Um agradecimento desde logo ao público que nos acompanhou em direto nestes webinars, mas também ao muito público que depois os viu em diferido, porque as gravações ficam disponíveis nos canais do Facebook e do YouTube da EduLog. E, portanto, eu gostava de convidar aqueles que não tiveram a oportunidade de ver em direto, poderem ver, e se assim o entenderem, comentar e dirigir-nos as vossas críticas e os vossos comentários diretamente para o projeto Mais Pro. Os webinars vão terminar, mas o projeto vai continuar e, portanto, nós vamos ter outras iniciativas de ligação a esta rede, a estas redes de ensino profissional, porque esse é um dos objetivos do projeto e, portanto, queremos contar convosco nesse desenvolvimento do projeto. Não posso deixar de agradecer, em nome da equipa do projeto, mas também em meu nome pessoal e julgo que em nome daqueles que comigo colaboraram na moderação destes webinars, nomeadamente a Cláudia, o Fernando, a Sandra e a Isabel, gostaríamos de agradecer aos 6 convidados que tivemos ao longo destas 3 sessões e, claro, um agradecimento muito especial aos nossos convidados de hoje, ao Augusto Rezende e ao Igor Silva. Foi um gosto tê-los hoje connosco. Não podemos também deixar de agradecer à EduLog enfim, pelo financiamento e por todo o apoio que nos tem dado, e em especial ao Dr. Daniel Carvalho por todo o apoio logístico, técnico e até de realização que nos tem dado ou que nos deu ao longo destes 3 webinars. Muito obrigado também por isso. Acho que não funcionaria também se não fosse a sua colaboração, desde logo se não fosse o apoio da EduLog. E, portanto, a todos eu queria deixar o nosso muito obrigado e dizer-vos até já.